E aí, turma, bom dia! Vamos participar da nossa live aí. Enquanto vocês vão entrando, eu vou aqui escrevendo o tema da nossa live. Vamos colocar aqui, ó, a função do administrador. Vamos entrando aí, gente. Bom dia! Do administrador provisório no INSS. Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou escrevendo aqui o tema da nossa live. Beleza, a função do... Eita, já sumiu aqui. Cadê? Ué, aqui. Aí, fixar comentário. Beleza. E aí, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma manhã previdenciária. Sejam bem-vindos aqui. Ótimo dia para todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos à nossa manhã previdenciária, aonde eu discuto os principais assuntos no direito previdenciário, prática administrativa, prática judicial, benefício, tudo. Sejam todos bem-vindos. Já vou pedir um favorzinho para vocês, ó, clica aí no aviãozinho, manda para 3, 4 amigos aí para eles irem participar aqui da nossa manhã previdenciária. Um ótimo dia para todos. Mano, clica aí no aviãozinho, clica no coraçãozinho, manda para os amigos aí, clica no coração para eles irem participar aqui da nossa live. Eu não vou tomar muito tempo de vocês hoje aí, porque eu estou abarrotado aqui de prazo para fazer, né? Também não posso ficar muito tempo aqui hoje. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, mas ele só tem 24, igual de todos vocês aí. Todos nós temos 24 horas no dia, certo? E precisamos dar o nosso melhor dentro das 24 horas. E é isso daí, eu estou abarrotado de prazo aqui hoje, graças a Deus. É bom ter prazo, né? Porque as coisas vão fluindo. Então, chame aí os amigos para participarem aqui da nossa manhã previdenciária. Clica aí no aviãozinho, manda aí o aviãozinho para eles participarem, estar presentes aqui. Conteúdo de qualidade, né? Nosso conteúdo aqui ele é de qualidade, certo? Vamos que vamos compartilhar aí com a galera a função do administrador provisório no INSS. Muitas dúvidas sobre o administrador provisório, e geralmente quando eu abro ali a minha caixinha de pergunta, sempre na segunda-feira, vem uma pergunta inteligente. Uma pergunta inteligente. Essa pergunta inteligente eu tiro ela dali e eu faço a live, porque é muito interessante. Então, recentemente eu recebi uma pergunta lá na minha caixinha referente ao administrador provisório. A pergunta era mais ou menos assim: professor, o menor não tem pai, não tem mãe, e os pais faleceram e ele foi para um abrigo. O abrigo pode solicitar pensão por morte para ele, o responsável pelo abrigo ali? Essa era mais ou menos essa a dúvida, porque ele não tinha outros parentes, não tinha avós, não tinha irmãos, não tinha nada. Felizmente aconteceu uma fatalidade que aquele menor ficou sozinho no mundo, tudo bem? E aí entra ali a figura do abrigo, né? Dessas casas de acolhimento de crianças e adolescentes, lá através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a pergunta vem: Michel, como é que o abrigo pode solicitar um benefício para essa criança? Eu falei: pode. E como é que é feito isso? Então, essa é a chamada figura do administrador provisório lá no INSS. Figura do administrador provisório. A previsão é na IN 77, não tem nova IN, ainda hoje, até hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, não existe nova IN do INSS. Então você precisa estudar o que? A IN 77. Previsão está lá no artigo 493 da IN 77. Ali está previsto a figura do administrador provisório, do tutor, do curador. São totalmente diferentes o conceito um do outro.
vou trazer para vocês a figura do administrador provisório para fins previdenciários. Quem são os administradores provisórios ou quem pode ser o administrador provisório? Mas antes de eu entrar no assunto, já coloca aqui nos comentários. Se você uma vez já presenciou alguma dessa situação, você precisa solicitar um benefício para um cliente, para um menor, para um civilmente incapaz, para um absolutamente incapaz, e aí você foi primeiro buscar uma tutela, buscar uma curatela, para depois ir ao INSS. Então primeiro já me deixa aqui nos comentários se você primeiro fez uma ação civil de tutela e curatela para depois ir ao INSS. Eu quero saber de você, quem é que fez isso daqui primeiro? Quem é que, eu fiz, primeiro eu fui fazer uma tutela, primeiro eu fui fazer uma curatela, para depois eu ir lá para o INSS. Quem primeiro fez isso? Então escreve aqui eu fiz, ou eu não fiz, ou simplesmente isso ainda não apareceu, essa situação aqui, não enfrentei essa situação aqui no meu escritório. Então, quem enfrentou algum tipo de situação que precisou fazer uma tutela, precisou fazer uma curatela para ir requerer benefício previdenciário, né? Então escreve aqui para mim, André, bom dia Margarete, a Carol Ramírez. Eu não lembro se é Carolina ou se é Caroline, mas é Carol, tá bom? Então é assim, eu vejo que vocês, primeiro eu vou buscar uma tutela, buscar uma certidão de tutela provisória, de tutela ou de curatela provisória para depois ir ao INSS, né? Tá certo, sim, não tá errado isso daí, né? Bom dia vocês todos. Andréia, bom dia, vamos entrando aí, Caroline, valeu Caroline, vamos entrando aí. Caroline, eu sou sobrinho que joga lá no, vai se tornar um jogador profissional, né? Eu vejo lá, você marcou, eu lembro, eu vi, agora eu lembrei, você é daqui de Jacareí, Carol. Certo? Então, quem é o administrador provisório? O administrador provisório, o próprio termo diz, administrador provisório, ele vai provisoriamente administrar o benefício previdenciário. Então, quem são os administradores provisórios para fins previdenciários? Quem são os administradores provisórios? Primeiro, são os herdeiros necessários. Então, o administrador provisório é o herdeiro necessário. Qual é a função do administrador provisório? Administrar provisoriamente o benefício previdenciário. Então veja, estou falando de administrador provisório. Não estou falando nem de tutela e nem de curatela. Nem de tutela e nem de curatela. É um administrador provisório. Quer dizer o quê? Que eu não preciso de tutela e nem de curatela para requerer um benefício e para receber um benefício para um civilmente incapaz. Não preciso da tutela provisória e nem da curatela provisória, porque eu serei um administrador provisório. Esse administrador provisório, ele tem um prazo, um mandato tácito de 6 meses. Um mandato tácito de 6 meses, que eu não precisaria ter uma tutela, eu não preciso ter uma curatela para poder requerer um benefício, porque serei um administrador provisório. Só que esse administrador provisório, pela IN 77, são os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários lá do Código Civil, artigo acho que é 1845, se não me falha a memória, lá do Código Civil. Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge. Tudo bem? Esses são os herdeiros necessários que provisoriamente irão administrar o benefício previdenciário. Agora, os herdeiros necessários para o INSS, o leque ele é um leque aberto, não é um leque fechado. Porque se nós estivermos dentro do Código Civil, se você pega lá o Código Civil, artigo 1845, está lá dos herdeiros necessários, que é o descendente, ascendente e cônjuge, são os herdeiros necessários. Para o INSS,
Os herdeiros necessários são descendente, ascendente e cônjuge. Perfeito. Só que dentro dos descendentes, o INSS considera filho, neto e bisneto para ser um administrador provisório. Filho, neto e bisneto. O INSS considera como descendente. E como um ascendente? Os pais e os avós. Então quer dizer que uma avó, que um avô, que ele pode ser um administrador provisório da pensão do seu neto? Pode. Pode. Tanto é que na minha família, no final de 2020, uma prima veio a falecer. E ela faleceu, ela tinha lá um filho menor. E aí a minha tia, que é a mãe dela, é a avó da criança, quando eu fui fazer o requerimento de benefício para ela, a minha tia ficou como administradora provisória do benefício previdenciário do seu neto. Porque a minha prima faleceu, ela não tinha cônjuge, mas ela tinha um filho menor. E aí a minha tia veio e se tornou ali a administradora provisória. Então a função da administração provisória é para requerer o benefício e para receber o benefício em nome do civilmente incapaz. Isso é a administração provisória. Ela dura por 6 meses. É óbvio, depois que nós fizemos o requerimento administrativo, ela ficou sendo a administradora provisória, o benefício foi pago. Nesse meio inteirinho ali, uma outra tia que é advogada e só faz a parte civil, já entrou com uma ação, coisa de semanas, ela já entrou com uma ação para minha tia, que é a avó desse primo de primo, ter a tutela, entre aspas, provisória e depois a tutela definitiva. Mas o que eu quero dizer com isso aqui para vocês? Eu não preciso ter uma tutela provisória, eu não preciso ter uma curatela provisória para requerer um benefício em nome de um terceiro, desde que ele seja um herdeiro necessário. Eu não preciso esperar uma tutela provisória, eu não preciso esperar uma curatela provisória, porque o próprio INSS, ele admite a administração provisória deste menor, deste civilmente incapaz. Essa administração provisória em qual sentido? De requerer o benefício e receber o benefício em nome dele. A previsão legal disso, gente, está onde? Está lá no artigo 493 da IN 77, a função do administrador provisório. Tem gente que não sabe disso. Então, o que eu vejo aí no dia a dia? As pessoas ajuizando as ações de tutela ou de curatela, aí o juiz dá lá uma tutela provisória, aí depois que tem essa tutela provisória, vai requerer o benefício lá no INSS. Eu não preciso fazer isso. Simplesmente eu posso requerer o benefício em nome dele e eu já ser o administrador provisório, porque eu tenho a previsão legal. O administrador provisório, ele preenche um termo de responsabilidade onde ele será o responsável por este pagamento do benefício, e se algo tiver errado, o administrador provisório responde. Ele vai responder, porque ele está sendo o administrador provisório do benefício para receber em nome do civilmente incapaz. Qual é a função do administrador provisório? É administrar. E esse prazo da administração provisória, ela tem uma duração de 6 meses. O mandato, ele é de 6 meses, porque é um prazo razoável para, inclusive, já você ter ali uma tutela provisória, você ter uma curatela provisória. Certo? Simples assim. A função do administrador provisório, ela é desconhecida por pessoas que não têm ali o contato diário com o direito previdenciário. A falta do contato com o direito previdenciário faz assim, eu vou ter que primeiro fazer uma ação de tutela ou de curatela para depois eu solicitar o benefício. Não necessariamente. Você pode ser um tutor, um administrador provisório. Então, recapitulando, quem pode figurar ali, num primeiro momento, na figura do administrador provisório? Quem? Os herdeiros necessários.
Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente e cônjuge. Descendentes para fins previdenciários, o INSS considera o filho, o neto e o bisneto. Então, eu posso ter um neto sendo administrador provisório de um benefício do avô, ou do benefício da avó, ou do benefício do pai, do benefício da irmã, da mãe. Tudo bem? São os herdeiros necessários. E os ascendentes? Neto e bisneto. Neto e bisneto. E o cônjuge normal. Tudo bem? Ascendente, neto e bisneto não, gente. Ascendente, pais e avós. Os descendentes, neto, filho e bisneto. Ok? E o cônjuge também. Essa é a primeira parte do administrador provisório, que são os herdeiros necessários. Há também a possibilidade de uma instituição, de um dirigente de uma instituição de acolhimento dos menores, serem serem os administradores provisórios desse menor do adolescente, da criança e do adolescente. Esses que estão nessas casas de acolhimento. Então, a possibilidade deles serem os administradores provisórios desse benefício, que é do órfão, ou simplesmente ele ficou órfão. Ele não tem avós, não tem avós paternos, não tem avós maternos, não tem irmão, não tem tio, não tem ninguém da família. E aí, por um desastre da vida, essa criança acaba ficando sozinha. E aí ela vai para um abrigo, para uma casa de acolhimento. E o administrador desse abrigo, o administrador dessa casa de acolhimento, ele pode ser o administrador do benefício previdenciário deste menor. Ou, simplesmente, se não for o menor, você também aplica-se a mesma situação naquelas casas de amparo de idoso, onde o idoso ele não tem filho, ele não tem família, ele não tem ninguém, ele é sozinho na vida, e aí ele acaba entrando numa casa ali de acolhimento do idoso. E aí a IN 77, ela prevê essa possibilidade. E aí nós vamos ter uma administração provisória por parte do diretor, do dirigente desta casa de abrigo, desta casa de acolhimento. Da mesma forma que eu tenho a administração provisória pelos herdeiros necessários, nós teremos a administração provisória pelo dirigente lá do instituto, da casa de acolhimento. Só que essa administração ela também dura num prazo de 6 meses. Após esses 6 meses, ou melhor, antes desses 6 meses, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter a guarda, ele precisa ter a tutela, ele precisa ter a curatela deste menor. Ou menor, né? O menor é tutor, e do maior civilmente incapaz a curatela. Então, o diretor desse abrigo, o dirigente dessa instituição, ele precisa ter a tutela, ou a guarda, ou a curatela, certo? Para quê? Para ele representar esta pessoa que está sob os cuidados dele. Então, se ela tem direito, essa pessoa que está sob os cuidados dele, tem direito previdenciário, mas pelo direito civil ele é absolutamente incapaz, ele precisa estar representado. Tudo bem? Para ele representar, a pessoa que representa deve ter guarda, tutela ou curatela. Só que nós sabemos o trâmite que é para um processo de natureza civil, para ter uma tutela, para ter uma guarda, para ter ali, para ser curador. Nós sabemos da burocracia, como é que deve ser isso daí. Só que o direito previdenciário, prevendo essa situação, vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 6 meses para sair uma tutela provisória. Então o que o direito previdenciário, na sua missão de proteção social da família, de proteção social dos mais necessitados, qual é a função? Olha, vamos nomear aqui um administrador provisório. Então ele pode ser um administrador provisório, esse mandato dura 6 meses. Pô, Michel, aonde está isso? Porque eu nunca ouvi falar. Não vai ouvir falar porque você só vai estudar essa situação quando aparece o caso para você.
A fundamentação disso está lá no artigo 497 da IN 77 do INSS. 497 da IN 77 está lá. Ele precisa ter a guarda ou ter a tutela ou seu curador, o dirigente, né, o dirigente da entidade. Porque pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os dirigentes dessas entidades, eles são os guardiões da criança e do adolescente. Eles são os guardiões, eles são os responsáveis. E aí ele vai fazer o quê? Ele pode representar perante o INSS esses menores, esses adolescentes, pelo prazo de 6 meses. Por isso que chama-se administrador provisório, porque nós iremos administrar isso daqui provisoriamente, enquanto eu não tiver a tutela, enquanto eu não tiver a guarda ou enquanto eu não tiver a curatela. Vou administrar o benefício durante 6 meses, assinando um termo de compromisso, né? Um termo de compromisso que eu sou o responsável. Se esse beneficiário vier a falecer, alguma coisa que acontecer com ele, eu serei o responsável. Eu tenho a obrigação de comunicar. Opa, eu não posso mais mexer nesse dinheiro, porque o dinheiro não me pertence. Esse dinheiro pertence à pessoa da qual eu administro o dinheiro dela. Simples assim. Agora, o que é errado é receber e ficar quieto, né? Isso não pode. Não, isso não pode. Então, gente, a função do administrador provisório, ela agiliza muito na concessão do benefício previdenciário. Qual é a vantagem de eu usar a função do administrador provisório ao invés de já ajuizar uma ação para uma tutela, para uma curatela? Porque primeiro, a pessoa precisa comer. Ela precisa comer. Tudo bem? Então você vai se colocar como administrador provisório para fazer o requerimento administrativo em nome dela. Você vai firmar um termo de compromisso com o INSS para você ser o administrador provisório dela. E aí, no decorrer dos próximos meses, aí, das próximas semanas, se você de fato for pedir a tutela, pedir a guarda, pedir a curatela, você ali ajuiza a ação para ter a guarda e para ter a tutela. Não é porque você hoje está como administrador provisório que você vai necessariamente ser o tutor, ser seu guardião ou você ter a curatela. Não. Você só está ali, neste momento, como administrador provisório para resguardar o mínimo de dignidade para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele menor, que precisa de alguém para poder representá-lo perante o INSS. Então, eu vou ser seu administrador provisório, só que eu não vou ser seu tutor, não vou ser seu curador. Então, alguém vai fazer isso daí para você. Enquanto isso, você tem 6 meses aqui que está recebendo o benefício previdenciário. Lembrando que a função do administrador provisório não é qualquer Zé Mané, não é qualquer um. Não é qualquer um. Herdeiros necessários, ascendente, descendente e cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Tudo bem? Ascendente, descendente e cônjuge. Recapitulando, ascendentes para o INSS, ascendente os pais e os avós. Descendentes para o INSS, filhos, netos e bisnetos. E o cônjuge, certo? Para requerer o benefício e para administrar, que é receber em nome dele o benefício previdenciário enquanto tramita ali o processo civil de natureza para ter uma tutela, para ter uma curatela ou simplesmente para ter a guarda propriamente dita desse menor, dessa criança, desse adolescente. E o instituto onde ele está, né, se ele não tem nenhum parente, não tem ninguém, esse instituto onde ele está, o diretor dessas casas de acolhimento também podem ali se fazerem de administradores provisórios. Uma coisa que eu não vi, pesquisei jurisprudência, pesquisei alguma coisa e não encontrei, é a função do um irmão ser o administrador provisório pelo outro irmão. Eu acredito que eu também não acho que não haveria necessidade o irmão ter a tutela, ter a curatela do outro só para requerer o benefício. Então, fazendo uma analogia com relação aqui à linha hereditária ou o conceito familiar, né? Chegar lá no
O meu irmão é meu parente de segundo grau, né? Porque meu parente de primeiro grau sempre serão os meus pais. Então eu chego no parente mais próximo e eu desço. Lembra disso lá na aula da faculdade? Eu chego no meu parente mais próximo e desço. Então meu irmão seria... a minha irmã é minha parente de segundo grau. Então se acontecesse alguma coisa, ela poderia ser a minha administradora provisória? Eu penso que sim. Até ela ter ali a minha curatela, por exemplo. Então, só que como o INSS... ele, em razão do princípio da legalidade, ele só faz o que está previsto na lei, no decreto, na IN, pela figura do irmão não está elencada lá na IN 77, lá no 493, no 494, da IN 77, para a figura do irmão não estar elencada, neste caso, muito provavelmente que o INSS irá solicitar a tutela provisória, ou a curatela provisória do irmão que está representando o outro irmão, em razão de ser um administrador provisório. Muito provavelmente o INSS vai falar, olha, você não é nem um ascendente, não é um descendente e não é o cônjuge. Ou seja, você não é herdeiro necessário. Por não ser herdeiro necessário, precisaria ter uma tutela, nem que seja uma tutela provisória, para poder requerer o benefício e receber em nome deste beneficiário aqui do benefício. Tudo bem? Então, é uma questão que você vai discutir no INSS. Agora, se é um herdeiro necessário, tranquilo, o INSS admite o administrador provisório. É muito comum a administração provisória sempre dos avós para os netos. O filho faleceu, a filha faleceu e tem lá um filho, ele não era casado, não era ninguém, e não era casado ou já era viúvo, e aí sempre sobra para os avós. Então é muito comum os avós serem administradores provisórios dos benefícios dos netos. E também é muito comum os netos sendo administradores provisórios dos avós. É muito comum isso, tanto para o avô administrador do neto, como do neto administrador do avô. Por exemplo, aquele avô que sofre de Alzheimer, né, ou mal de Parkinson, que ele, infelizmente, ele não consegue mais exprimir a sua própria vontade, ele não consegue se comunicar, acaba se tornando-se ali um civilmente incapaz, só que não tem outros filhos. Ele não tem filhos, essa pessoa não tem filhos, ele só tem os netos. Então o neto pode ser ali o administrador provisório do benefício do avô, até fazer um processo de curadoria, de curatela. Então o administrador provisório ele vai resolver o problema ali durante 6 meses, e aí ele vai ter que ter uma curatela para poder administrar ali os bens e o patrimônio do avô, inclusive o benefício previdenciário. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é o seguinte: eu não preciso esperar esse processo civil. Eu não preciso, eu já posso ser um administrador provisório, desde que eu seja um dos herdeiros necessários. Sendo os herdeiros necessários, você já pode ser o administrador provisório. Não precisa esperar o processo, já pode requerer o benefício previdenciário e administrar durante 6 meses. Essa é a função do administrador provisório, que tem muita gente que esquece disso ou simplesmente não conhece a fundo o direito previdenciário. E aí espera um processo civil, ter lá uma tutela provisória, vai até despachar com o juiz para ele dar uma liminar de tutela provisória para ir para o INSS, sendo que na verdade eu não precisaria nem disso. Eu já poderia fazer o requerimento administrativo e ser nomeado como um administrador provisório. Certo, gente? É isso daí, meia hora de live. Ó, bastante coisa, hein? Aqui para vocês sobre administrador provisório para fins previdenciários. Eu vou deixar a live salva, ela ficará gravada aqui no meu feed. Se você curtiu, se achou o conteúdo interessante, te peço uma gentileza, marque os amigos nos comentários da live, caminhe para eles,
deixa essa live salva a live, depois que eu publicar aqui no feed, vai lá, clica em salvar a live para você ter acesso a ela a qualquer momento que você precisar. E marque os seus amigos nos comentários, tá bom? Um ótimo dia para vocês aí. Hoje eu não vou abrir para pergunta porque eu estou explodindo de prazos hoje, mas como eu tenho um compromisso, toda terça e quinta às 9h27, aqui com vocês que me seguem aqui no Instagram, que não são seguidores, são pessoas que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu não vou de fato abrir para pergunta, porque eu estou explodindo aqui de prazo e eu preciso cumprir os meus prazos, principalmente prazos que eu tenho aqui de cumprimento de sentença, que é para escrever os meus precatórios até o dia 2 de abril, senão eu estou lascado se eu não escrever todos os meus precatórios até o dia 2 de abril, tá bom? Um ótimo dia para vocês, um beijão, deixa o convite aí para quem quiser fazer parte do meu curso em conjunto com o professor Cláudio. A gente vai destruir tudo sobre empregada doméstica e o baixa renda. Tem o link na bio lá, vai lá e faça a sua inscrição no curso, vem participar do nosso curso, larga de procrastinar, investe na sua carreira, porque o direito previdenciário, cada dia que passa, ele se torna mais técnico, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia, boa semana, Deus abençoe todo mundo aí, fiquem com Deus, eu fui, tchau, beijo, tchau!